Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 31 de maio de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Ontem nós finalizamos a nossa quarta revisão. Hoje estamos na belíssima lição de número 151. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Ninguém pode julgar com base em evidência parcial. Isso não é julgamento. É apenas uma opinião baseada na ignorância e na dúvida. A sua aparente certeza não passa de um disfarce para a incerteza que quer ocultar. Ela precisa de uma defesa irracional, porque é irracional. E a sua defesa parece ser forte, convincente e indubitável devido a todas as dúvidas subjacentes. Tu não pareces duvidar do mundo que vês. Não questionas realmente o que te é mostrado através dos olhos do corpo. Tampouco te perguntas por que acreditas nele, no corpo, né? Embora já tenhas aprendido há muito tempo que os teus sentidos de fato enganam. Acreditares nos teus sentidos até o último detalhe que te reportam é ainda mais estranho quando fazes uma pausa para recordar com que frequência, de fato, eles têm sido testemunhas falhas. Por que razão confiarias neles tão implicitamente? Por que razão, se não pela dúvida subjacente que queres esconder, fazendo da certeza um espetáculo? Então, eu quero esconder essa dúvida subjacente, fazendo das certezas do meu ego um espetáculo, tá? É disso que ele está falando aqui. Como podes julgar? Teu julgamento baseia-se no testemunho que te oferecem os teus sentidos. No entanto, jamais houve testemunho mais falso do que esse. Mas de que outra forma julgas o mundo que vês? Depositas uma fé patética no que os teus olhos e ouvidos reportam. Pensas que os teus dedos tocam a realidade e se fecham sobre a verdade. Essa é a consciência que compreendes e pensas ser mais real do que o que é testemunhado, do que o que é testemunhado pela eterna voz, pelo próprio Deus, né? A eterna voz pelo próprio Deus é o Espírito Santo, né? Isso pode ser um julgamento? A ti foi pedido com frequência que te abstivesses de julgar. Não que isso seja um direito que te é recusado. Não podes julgar. Podes meramente acreditar nos julgamentos do ego, que são todos falsos. Ele guia cuidadosamente os teus sentidos para provar o quanto tu és fraco, o quanto és indefeso e amedrontado, o quanto vives apreensivo com a punição justa, o quanto és enegrecido pelo pecado e miserável na tua culpa. Essa coisa da qual ele fala e que ainda quer defender, ele te diz que é o que tu és. E acreditas que isso é assim, com uma certeza obstinada. No entanto, lá no fundo permanece a dúvida oculta de que ele próprio não acredite no que te mostra com tanta convicção, como se fosse a realidade. Ele só condena a si mesmo. É dentro de si próprio que vê a culpa. É o teu próprio desespero que ele vê em ti. Não deis ouvidos à voz do ego. Os testemunhos que ele te envia para te provar que o mal que está nele, ego, é teu, são falsos e falam com certeza de algo que não conhecem. A fé que tens neles é cega, porque não queres compartilhar as dúvidas que o próprio Senhor desses testemunhos não consegue subjugar completamente.
Acreditas que duvidar dos seus vassalos é duvidar de ti mesmo. No entanto, tens que aprender a duvidar que a evidência que te trazem desobstruirá o caminho para que reconheças a ti mesmo e a deixar que apenas a voz por Deus seja o juiz do que é digno da tua própria crença. Ele não te dirá que o teu irmão deve ser julgado pelo que os teus olhos contemplam, nem pelo que a boca do corpo do teu irmão diz aos teus ouvidos, nem pelo que o toque dos teus dedos te reporta sobre ele. Ele ignora esses vãos testemunhos que apenas dão falso testemunho do Filho de Deus. Ele só reconhece que Deus ama e, à santa luz do que ele vê, todos os sonhos do ego sobre o que tu és se desvanecem diante do esplendor que ele contempla. Deixa que ele seja o juiz do que tu és, pois ele tem a certeza na qual não há dúvidas, já que se baseia em certeza, aí ele põe certeza com letra maiúscula, em certeza tão grande que qualquer dúvida fica sem significado diante da sua face. Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz por Deus só pode honrá-lo, regozijando-se na sua perfeita e eterna inocência, pureza. A palavra aqui, na minha opinião, é um equívoco, tá? A palavra correta aqui é regozijando-se na sua perfeita e eterna inocência, pureza. Aquele que ele julgou só pode rir da culpa, agora sem vontade de brincar com os brinquedos do pecado, ignorando as testemunhas do corpo, diante do êxtase da santa face de Cristo. E assim ele te julga, aceita o seu verbo quanto ao que tu és, pois ele dá testemunho da tua bela criação e da mente cujo pensamento criou a tua realidade. O que pode o corpo significar para aquele que conhece a glória do Pai e do Filho? Que sussurros do ego pode ele ouvir? O que poderia convencê-lo de que os teus pecados são reais? Deixa que ele também seja o juiz de tudo o que parece te acontecer nesse mundo. As suas lições te permitirão construir uma ponte sobre a brecha entre as ilusões e a verdade. Ele removerá toda a fé que tens depositado na dor, no desastre, no sofrimento e na perda. Ele te dá a visão que pode olhar para o que está além dessas sombrias aparências e contemplar a gentil face de Cristo em todas elas. Não mais duvidarás de que só o bem pode vir a ti, que és amado por Deus, pois ele, Deus, julgará todos os acontecimentos e te ensinará a lição única que todos contêm, tá? Isso aqui é muito importante. E aí a gente passa para o parágrafo 11, que na minha opinião é o mais importante da lição. Ele selecionará os elementos que representam a verdade e ignorará todos os aspectos que refletem apenas sonhos vãos. E ele reinterpretará tudo o que vês, todas as ocorrências, cada circunstância e cada acontecimento que parece te tocar de algum modo, a partir do seu referencial único, totalmente unificado e seguro. E verás o amor além do ódio, a constância na mudança, a pureza no pecado e apenas a bênção do céu sobre o mundo. Então, gente, se a gente quer entender essa lição de uma maneira um pouco mais moderna, eu posso usar para vocês o verbo ressignificar, né? O Espírito Santo, ele ressignifica tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Tá bom? É isso que o Espírito Santo faz. Ele ressignifica, tá? Nós vamos ver como, né? Na verdade, essa lição aqui, eu diria para vocês que é muito importante que se você ainda não tiver assistido os vídeos de 2021 e 2022, você assista, tá? Essa lição aqui, ela é poderosa. Essa lição aqui, ela é de uma prática sensacional no nosso dia a dia. Ela é muito útil,
Essa lição, como eu costumo dizer para vocês, ela é uma lição, ela é uma chave que abre muitas portas, tá bom? Tal é a ressurreição, pois a tua vida não faz parte de coisa alguma que vês. Ela está, a tua vida, né? Além do corpo e do mundo, depois de todo o testemunho do profano, no interior daquele que é santo, tão santo quanto ele mesmo. Em todos e em tudo, a sua voz não quer te falar de nada, exceto do teu ser e do teu Criador, que é um com ele. E assim verás a santa face de Cristo em tudo, e em tudo não ouvirás som algum, exceto o eco da voz de Deus. Hoje praticamos sem palavras, com exceção do início do tempo que passamos com Deus. Introduzimos esses momentos apenas com uma única e lenta repetição do pensamento com o qual o dia começa. E então observamos os nossos pensamentos, apelando silenciosamente para aquele que neles vê os elementos da verdade. Deixa-o avaliar cada pensamento que vem à mente, retirar os elementos de sonho e devolvê-los outra vez como ideias limpas que não contradizem a vontade de Deus. Dá-lhe os teus pensamentos e ele os devolverá como milagres que proclamam alegremente a integridade e a felicidade que é a vontade de Deus para o seu Filho, como prova do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é assim transformado, assume o poder curativo da mente que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que lhe foi falsamente acrescentado. Todos os fios da fantasia se foram, e o que permanece é unificado num pensamento perfeito, que oferece a sua perfeição em toda parte. Passa 15 minutos assim ao acordar e dá mais 15 minutos com alegria antes de ires dormir. O teu ministério começa à medida que todos os teus pensamentos são purificados. E assim te é ensinado a ensinar ao Filho de Deus a santa lição da sua santidade. Ninguém pode falhar em escutar quando ouves a voz por Deus honrar o Filho de Deus. E todos compartilharão contigo os pensamentos que ele retraduziu na tua mente. Tal é a tua Páscoa, e assim depositas a tua dádiva de lírios brancos como a neve sobre o mundo, substituindo as testemunhas do pecado e da morte. Através da tua transfiguração, o mundo é redimido e alegremente se libera da culpa. Agora, erguemos as nossas mentes ressuscitadas em contentamento e gratidão para com aquele que restaurou a nossa sanidade para nós. Interessante ele falar aqui das mentes ressuscitadas, né? O que são as mentes ressuscitadas? São as mentes certas, que nós achávamos em algum momento que tinham ido para o brejo, né? Mas elas foram ressuscitadas. Como? O Espírito Santo está ressuscitando as nossas mentes certas para nós, né? Muito bonito isso. E a cada hora nos lembraremos daquele que é salvação e liberação. E, ao darmos graças, o mundo une-se a nós e aceita com alegria os nossos santos pensamentos que o céu corrigiu e purificou. Agora, enfim, começou o nosso ministério para levar pelo mundo a feliz notícia de que a verdade não tem ilusões. E de que a paz de Deus através de nós pertence a todos. Por quê? Que a paz de Deus através de nós pertence a todos. Por causa da natureza holográfica da mente de Deus. Nossa mente é una, tá bom? Somos todos um, tá bom? Muito bem. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Todas.
Ele não diz assim, algumas coisas na sua vida são ecos da voz por Deus. Algumas pessoas na sua vida são ecos da voz por Deus. Não, ele diz todas as coisas. Todos os seus relacionamentos são ecos da voz por Deus, né? Se assim quisermos. Porque se não quisermos, se não fizermos a nossa escolha, então todas as coisas são coisas que querem tirar a nossa paz interior, né? Muito bem. Então, olha só, passamos para a leitura do texto do Alan Watson e do Robert Perry, lição 151, dia 31 de maio, todas as coisas são ecos da voz por Deus. Bizarramente, ele não dá um propósito, né? Ele sempre começa o texto dando o propósito da lição, né? Então, muito bem. E ele, bizarramente, ele não nos dá um propósito para a lição, tá? Ele começa direto indo para o comentário. Ele dá algumas instruções práticas e tal. Então, eu vou dizer para vocês qual que eu acho que é o propósito dessa lição. O propósito dessa lição é me ajudar a entender de uma vez por todas que o mundo que eu vejo é o reflexo especular do meu conteúdo mental, né? Vocês lembram que eu contei ontem da história da senhora lá que me agrediu verbalmente no pet shop? Como é que eu terminei o vídeo ontem? Falando para vocês que eu precisava investigar qual seria a culpa dentro de mim que estaria se manifestando do lado de fora como uma agressão, né, daquela pessoa que eu não encontrei por acaso. Depois, inclusive, na hora que eu fui guardar os sachês da gata, eu vi que eu ainda tinha sachê comprado. Eu nem precisava ter ido lá. Achava que não tinha, mas eu nem precisava ter ido no pet shop, porque eu ainda tinha 4 sachês dentro do armário, né? Muito bem. Então, para mim, o objetivo dessa lição é falar assim, meu irmão, o que você tá vendo fora é o espelho do seu conteúdo mental. Beleza, essa é a primeira parte. Mas, quando você pega o que está acontecendo do lado de fora e entrega nas mãos do Divino Espírito Santo, assim como quando você pega os seus pensamentos a respeito daquilo que está te acontecendo e você entrega nas mãos do Espírito Santo, então tudo isso vai se tornar ecos da voz por Deus. Então, em vez de você experimentar um sofrimento, você ganhará um aprendizado. Então, em vez de aquilo ser utilizado pelo seu ego e virar uma dor na sua vida, aquilo então é utilizado pelo Espírito Santo e vira uma possibilidade de cura na sua vida. É por isso que Jesus no curso ele diz que o nosso irmão é o nosso salvador, né? Na verdade, o nosso irmão, ele está tentando nos ensinar alguma coisa, nos ajudar a desenvolvermos uma virtude que ainda não fomos capazes de desenvolver, nos forçar a caminharmos para uma outra direção nas nossas vidas, que eventualmente não é a direção que nós queremos, né? A gente quer ficar lá na zona de conforto e aí a vida vem e dá uma sacudida na gente. Então eu posso olhar para isso e me sentir profundamente ofendida. Não, quem que aquela mulher no pet shop ela pensa que ela é? Ela vai ver só. Ou eu posso olhar para isso, como eu já inclusive fiz, e buscar o eco da voz por Deus. Entregar a situação nas mãos do Divino Espírito Santo e falar para ele assim, por favor, me mostre o que eu tenho que aprender com essa situação. E tem uma outra vantagem maravilhosa aqui nessa lição, que nos fala de algo que nós trabalhamos muito no ano passado, na nossa jornada de cura da criança interior, porque na nossa jornada de cura da criança interior, eu dei para vocês, na primeira semana de janeiro de 2023, uma tarefa que era fazer o diário de mudança de atitudes. Então, vocês têm, isso é um hábito que a gente tem que manter,
tem que escrever todo dia os seus medos, as suas raivas, os seus ressentimentos, as suas culpas e entregar tudo para o Divino Espírito Santo. E nesse simples processo você estará fazendo a única purificação que a sua mente precisa. E, na verdade, a única purificação que é possível para a sua mente hoje. Que, na verdade, quem faz é o Espírito Santo, não é você. Tá bom? Ah, Jaque, mas e quem não estuda um curso em milagres? E quem é de outra religião? Em outras religiões, o Espírito Santo tem outro nome. Vocês lembram que a gente, numa live aí, a gente falou dos nomes do Espírito Santo? O grande purificador, o grande consolador, a voz que fala por Deus, a voz de Deus. Em outras religiões, o Espírito Santo tem outro nome. Mas o Espírito Santo está aí. A Trindade está aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aí, em qualquer religião. Em qualquer religião, vocês vão achar isso. Tem uma parte da nossa mente que é a ligação entre a crença na separação e o todo, a unidade, o céu. Tá? Ok? Muito bem. Vou ler então o comentário dele, tá? Depois a gente fala mais um pouco disso. Trazemos um pouco mais a nossa lição de hoje. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Para a nossa prática diária. Queria dizer para vocês que na Seichonoye tem o Bodhisattva, que reflete os sonhos do mundo. E o Bodhisattva, que reflete os sonhos do mundo, ele é exatamente... esse conceito traz exatamente o significado que essa lição de hoje, todas as coisas são ecos da voz por Deus, quer nos transmitir. Tá bom? Então, o que é aquela pessoa que vem aparentemente tirar a minha paz? Ela é o Bodhisattva, o mestre que reflete os sonhos do mundo. Ela é o meu mestre, o outro é o meu mestre, o outro é o meu salvador. O outro detém a minha correção. Tá? Basicamente é isso. Comentário. O mundo tal como nós... o mundo como o vemos parece dar um testemunho incansável à separação, ao pecado, à morte, ao ódio e à natureza transiente de tudo. O mundo visto com a visão do Cristo, como o Espírito Santo o vê, dá testemunho à verdade, à unidade, da verdade, da unidade, da santidade, da vida, do amor e da natureza eterna de tudo. Tudo está ecoando a voz por Deus, todo o tempo, mas nós não a escutamos. Nós ouvimos a voz do ego com incansável consistência. As duas visões não poderiam ser mais severas, diretas no seu contraste. Por que nós dispomos tal, digamos assim, eu não sei se foi bem o que ele quis dizer aqui, a palavra é preconceito, né? Preconceito pela visão do ego, né? Mas eu diria aqui que talvez seja o que ele está querendo dizer aqui, uma predisposição, né? Pela voz do ego. A parte inicial dessa lição aponta que a razão pela qual o mundo tão frequentemente parece ser tão solidamente real para nós é por causa da nossa subjacente dúvida a respeito da sua realidade. A lição nos pede que olhemos para o fato de que o ego vai muito longe na sua insistência teimosa, de que os nossos olhos e ouvidos, de que o que os nossos olhos e ouvidos nos mostram é solidamente confiável. A lição diz que, embora nós saibamos muito bem, a partir da nossa experiência,
que os nossos sentidos, nossos 5 sentidos frequentemente nos enganam e os nossos julgamentos estão frequentemente fora da realidade, né? Vou dizer assim. Nós irracionalmente continuamos a acreditar neles até o último detalhe. Nós demonstramos surpresa sempre que nós descobrimos que aquilo que nós pensávamos que fosse verdade não era, de fato, verdadeiro. Mesmo quando nós tivemos essa experiência centenas ou milhares de vezes. E o curso nos pede, e aí ele vai citar o 2, parágrafo 2, linhas 5 e 6. Por que razão confiarias nos teus sentidos tão implicitamente? Por que razão, senão pela dúvida subjacente que queres esconder, fazendo da certeza um espetáculo, né? Então, no fim das contas, eu sei que tem uma dúvida lá subjacente. Tem uma dúvida lá, tem uma dúvida. Sai na rua. Olha para a realidade, se interioriza um pouco e olha para a realidade. Você vai ver que tem algo muito esquisito nesse mundo. Essa dúvida tá lá, martelando nas nossas mentes. Esse mundo aqui, gente, se a gente for bem honesto, é meio o show de Truman, né? O Truman, para quem viu o show de Truman, aquele filme maravilhoso com o Jim Carrey, o Truman, ele sempre teve uma dúvida. Ele olhava para o lado, ele achava tudo esquisito. O mundo sempre pareceu estranho para ele, mas ele ia vivendo. Até que um dia, sabe-se lá Deus por quê, a gente não vê o Truman orando, não sabe se ele estudava um curso em milagres, não sabemos se ele estava conectado com o Espírito Santo, mas num dado momento lá, a realidade se descortina para o Truman. É o que eu sempre brinquei com vocês nos primeiros anos, né, que eu estava gravando os vídeos, 2021, 2022, eu falava muito disso. Depois que você vê, não tem como você desver. Não tem como. Gente, isso aqui é uma Matrix. Muito bem elaborada, toda costuradinha, toda bonitinha. Mas você pega falhas nela. E à medida em que você for caminhando, se interiorizando, elevando o teu estado de consciência, você vai começar a ver cada buraco. Você vai falar assim, não acredito que tem esse buraco aqui na Matrix. O buraco tá lá na tua frente. Você tá vendo ele. Depois que você vê, não tem como você desver, tá? Essa é a melhor parte. E essa é a pior parte também. Vamos lá. Então, vamos lá. É como na linha de Hamlet de Shakespeare. A senhora protesta muito, na minha opinião. E esse é o comportamento daquele que está tentando calar as suas dúvidas com protestos de absoluta certeza. E então, para o Divino Espírito Santo, a nossa exata certeza a respeito da realidade do mundo é uma prova da nossa dúvida subjacente. Entenderam? Porque se você tivesse mesmo tanta certeza que as coisas são do jeito que você está julgando, que são, você não precisaria ficar gritando aí para todo mundo que você tá certo. Você não precisaria. Né? Quando a gente começa no nosso caminho espiritual, vocês já devem ter experimentado isso ou talvez estejam experimentando isso agora, tá? Quando a gente começa na nossa caminhada, a gente quer convencer todo mundo. Você vira um chato, você quer levar todo mundo para palestra. Gente, eu já passei por isso, eu atentava todo mundo. Eu queria levar todo mundo para minha palestra de um curso em milagres, para minha aula semanal. Depois eu queria levar todo mundo para minha terapia de grupo. Depois eu queria levar todo mundo para Seichonoye. Depois eu queria levar todo mundo para o retiro espiritual. Depois eu queria levar todo mundo para a arte de viver. E aí depois eu queria que todo mundo fizesse pranayama. E eu queria levar todo mundo para estudar um curso em milagres. Essa é a primeira fase, tá?
Depois que isso acontece, eu queria levar todo mundo para psicoterapia, eu queria trazer todo mundo para as minhas aulas quando eu comecei a dar aula em casa, né, de um curso em milagres lá em 2014. É isso mesmo, gente. É 2014, tá fazendo 10 anos agora. É isso mesmo, gente, o tempo passa. São 26 anos de estudo de um curso em milagres, né? Então olha só, hoje eu não falo nem mais nada. Hoje as pessoas nem sabem o que eu faço da minha vida. Aí quando elas vêm e me perguntam, eu conto pra elas. Claro que em boa medida o fato de eu ter o canal aqui pra eu falar em média 1 hora por dia me ajuda bastante, né? Porque vocês já sabem que eu tenho essa necessidade absurda de falar, né? Então, vamos lá. Nós estamos certos mesmo quando não é razoável estarmos certos. E estamos certos mesmo quando há uma certa evidência de uma incerteza oculta. A gente tem que estar certo. Gente, prestem atenção. A necessidade de estar certo é do ego, não é sua. O ser, quando ele tem que admitir que errou, ele, meu Deus, mas que mancada que eu dei aqui. Mas eu estava completamente enganado. Eu estava completamente enganado. Eu estava completamente enganada. Tudo aquilo que eu achei que era, não era. Tudo aquilo que eu queria que fosse, não foi. Tudo bem. Vida que segue. Vamos fluir, né? E aí é interessante, porque quando a gente chega nesse ponto, aí tem uma coisa muito legal acontecendo dentro da gente. Que coisa é essa, Jaque? Que a cada vez mais você está certo. Porque a cada vez mais você está conectado com aquela parte sua, que é o Divino Espírito Santo, que sabe de tudo. Que é onipresente, onipotente, onisciente, assim como o Criador. Você está se conectando com o teu ser real, com o teu eu superior. Então, quanto mais rápido você começa a perceber que você está abrindo mão das tuas certezas, olha que barato. É aí que de repente você começa a estar certo. E aí você fala assim, eu acho que essa pessoa vai fazer XYZ. Aí não é que a pessoa vai lá e faz? Eu acho que esse caminho aqui é o certo. E não é que é? Meu Divino Espírito Santo me mostra se esse caminho aqui é o certo. Pumba! Você encontrou a peninha na calçada. Que é o que eu digo pra vocês, né? Que é o meu código com o Espírito Santo, né? Semana passada encontrei 2. Uma cinza com branca e uma castanha com branca. Linda. Uma peninha pequena de passarinho. E uma grande de pombo, né? E aí é muito legal, porque só ele, o Espírito Santo, é que pode julgar, só ele é que pode saber. Ele é que é o cara, gente. A gente não sabe de nada. Nós somos uns incompetentes, arrogantes, metidos a besta, né? É aquela história que eu falo pra vocês de outra máxima da minha professora de um curso em milagres. O sujeito destrói a realidade, mas ele não destrói a necessidade dele de estar certo. Ele não muda de ideia. Ele não muda a mente dele, ele não reflete, ele não se transforma. É aquela mente rígida, é a mente seca. É a mente fechada, a mente que não se abre. A mente que não fala, caraca, minha vida tá uma M. Deve haver um outro jeito, meu Deus, me ajuda. É essa mente que não se abre, tá? Ele vai falar disso. Aqui, nós que estudamos um curso em milagres, estamos acostumados à ideia de que nós projetamos a nossa culpa e raiva nos outros. Fui eu ontem, né? Projetando a culpa em cima da mulher lá no pet shop. Aqui, entretanto, o curso introduz a ideia de que há uma forma através da qual os nossos egos se projetam sobre nós. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional. O ego duvida, o ego se condena, o ego sozinho sente culpa, apenas o ego está em desespero. Mas o ego projeta todas essas coisas sobre nós e tenta nos convencer
de que o mal dele, o mal do ego é o nosso próprio mal. Mal com L, tá, gente? O oposto de bem é mal com L. O oposto de bom é mal com U, tá? Não escrevam errado, tá? Ah, então isso ficou mal feito com L porque teria ficado bem feito. Ele é um homem mau com U, porque se não fosse mal seria bom, tá? Então esse é o truque. Não escrevam errado, tá bom? Muito bem. O ego faz os seus truques conosco, nos mostrando o mundo através dos olhos dele, ego, e apresentando as coisas do mundo como testemunhas do nosso próprio mal, da nossa própria culpa, das nossas dúvidas e desesperos. O ego está desesperado para que nós vejamos o mundo assim como ele quer que nós vejamos o mundo, porque o mundo do ego é o que prova para nós que nós somos idênticos ao ego, que nós somos o ego, né? Por exemplo, o ego nos leva a avaliar o nosso próprio progresso espiritual e nós estamos e o que nós estamos querendo, né? Ver que nós estamos querendo evoluir espiritualmente. E então ele nos induz ao desespero. Por quê? Porque o ego está sentindo desespero. O ego sabe, mesmo sem admitir isso, que o ego vai perder. É por isso que o desespero espiritual frequentemente nos ataca após um avanço espiritual maior. O ego sente desespero e projeta esse desespero nas nossas mentes, tentando nos convencer que o desespero é nosso, em vez de dele, ego. É por isso que o ego é tão insistente em nos convencer sobre a realidade do mundo. Ele precisa do mundo para construir o seu caso, para criar o seu caso, né? Fica melhor aqui no português, né? Para criar o seu caso. A lição nos pede que elevemos todas as nossas avaliações, tudo aquilo que aprendemos com o ego, que levemos tudo isso ao questionamento e que duvidemos das evidências dos nossos sentidos. Nos pede para permitirmos que o Espírito Santo seja o juiz a respeito daquilo que somos e de tudo que parece acontecer conosco. Então, é o Espírito Santo que pode julgar e apenas Ele. E apenas Ele, nós não podemos julgar. Julgar é uma impossibilidade técnica para nós no estado mental em que nós nos encontramos. Se nós tentamos julgar as coisas por nós mesmos, seremos enganados pelos nossos próprios egos. E a forma na qual nós vemos a nós mesmos e ao mundo se tornará uma testemunha da realidade do ego. Se, entretanto, nós deixamos ir os nossos próprios julgamentos e aceitamos o julgamento do Divino Espírito Santo, ele dará testemunho da nossa linda criação como filhos de Deus. Criaremos um mundo lindo, né? Criaremos o sonho feliz, é disso que ele está falando aqui. Tudo aquilo que nós vemos, se nós olharmos com ele, irá nos mostrar a Deus, irá nos mostrar Deus. Leia novamente o 11º parágrafo. Ele descreve perfeitamente como o Espírito Santo faz, né, essa retradução de tudo, né? Na verdade, que eu chamei aqui de ressignificação. Quando nós entregamos ao Divino Espírito Santo os nossos pensamentos, ele nos devolve os nossos pensamentos como milagres. Mas eu tenho que entregar tudo para o Divino Espírito Santo, né? E aí ele vai comentar justamente o parágrafo 11, que já estava marcado aqui há anos, né? E que eu fiquei super feliz de ver que é justamente o parágrafo que ele considera também o mais importante. Ó, professora de vocês é boa aluna, hein?
Ele selecionará, o Espírito Santo, os elementos que representam a verdade e ignorará todos os aspectos que refletem apenas sonhos vãos. E ele, o Espírito Santo, reinterpretará tudo o que vês, todas as ocorrências, cada circunstância e cada acontecimento que parece te tocar de algum modo, a partir do seu referencial único, totalmente unificado e seguro. E verás o amor além do ódio, a constância na mudança, a pureza no pecado e apenas a bênção do céu sobre o mundo. Tá? O parágrafo 11 acabei de ler. Que então hoje eu dê os meus pensamentos ao Divino Espírito Santo. Que eu não esconda os meus pensamentos dele, nem tente alterar a mim mesmo antes de expor esses pensamentos à sua visão. Que eu pergunte ao Divino Espírito Santo como trabalhar a alquimia dele nesses pensamentos. Como transformar o chumbo em ouro diante dos meus olhos. Por isso que o nome desse canal é Alquimia dos Milagres, tá? Aqui a gente transforma o chumbo em ouro. Por isso que o nome desse canal é Alquimia dos Milagres. Eu falei disso numa das lives. Claro, né, gente, que eu já contei pra vocês que eu sou técnica em química industrial, com muito orgulho. E eu sou engenheira química, com muito orgulho, né? Então, a química para mim é a... Eu já vi o chumbo se transformar em ouro, tá, gente? Não em ouro, mas eu já vi coisas maravilhosas em laboratórios de química. Ai, meu Deus, se eu pudesse, eu tinha um laboratório de química dentro de casa. Muito bem. Voltemos aqui. Esse é o trabalho dele, é o trabalho do Espírito Santo. Cada pensamento tem um elemento de verdade nele, ao qual nós adicionamos falsidade e ilusão. O Espírito Santo despe, tira o falso e deixa apenas o núcleo dourado, né? A nós dourada da verdade. Ele não ataca os nossos pensamentos, ele os purifica. O Espírito Santo mostra o amor além do ódio, a constância na mudança e a pureza no pecado. Ele faz isso com cada um dos nossos pensamentos e então ele nos revela a gentil face do Cristo como o nosso verdadeiro ser. Nossa Senhora, não tem mais nada para falar, né? Mas eu recebi ordens. Então, como eu tenho que cuidar da minha vida, eu, sem mais delongas, vou ler o texto que o Divino Espírito Santo mandou eu ler, tá? O texto é aqui do Paul Ferrini, O Milagre do Amor, Miracle of Love, tá? Claro que ele está canalizando Jesus Cristo e o nome do texto é O Mito do Mal. O Mito do Mal, tá? O Mito do Mal com L. Mal com L. M-A-L. Na verdade, mãe e filho não estão separados. Eles apenas aparentam estar. Deus e o diabo não estão separados, apenas aparentam estar. A criança não tem autoridade além a parte da autoridade da mãe, nem o demônio tem nenhuma autoridade à parte de Deus. Se o demônio existe e ele não existe como um ser separado e independente, ele existe apenas como uma personificação do ego coletivo, como uma descrição de um ser que está tentando viver de uma forma contrária à vontade de Deus, Lúcifer, né? Se Deus é todo poderoso, como ela é, tá? Ele te chama aqui Deus de pai e mãe, porque ela é tudo o que há, e então o diabo, ele fica à parte de Deus apenas com a permissão de Deus. Se há um diabo, se há o mal no mundo, ele apenas pode existir porque Deus permitiu que ele exista,
que ele existisse. E aí você se pergunta, né? Como Deus permitiria que o mal existisse no mundo? Como Deus permitiria que um dos seus anjos caísse? A resposta é: Deus não permitiu. Não há tal coisa como o mal. Não há tal coisa como o demônio. Aquilo que você vê não é o mal, mas a percepção do mal. Você percebe que aquelas pessoas são más e, de fato, suas ações parecem confirmar isso. Mas elas não são más, embora suas ações possam ser não amorosas e cruéis. Se você pudesse modificar a consciência de uma pessoa de forma que as suas ações fossem amorosas, em vez de não amorosas, essa pessoa ainda seria má? É claro que não. Você deve permitir a possibilidade da redenção, sempre. Enquanto a redenção for possível, o mal absoluto não poderá existir, não pode existir. As pessoas podem agir de formas que aparentem ser más, mas elas apenas aparentam ser más quando comparadas com as ações de outras pessoas que aparentam ser boas. Enquanto você pedir ao mal, a alguém mal, que meça a si mesmo em comparação com alguém bom, então ele sempre vai aparecer aí, né, numa desvantagem. Ele se sentirá envergonhado e incapaz de mudar. Você não traz poder a um homem reforçando a sua culpa, tá? Isso é importante, isso aqui que ele vai falar é importante. Especialmente se nós pensarmos em como é o sistema penal, né, aqui no Ocidente. Em vez disso, você diz a ele que você o ama e que ele é digno de ser amado, ele é digno de amor. Você diz a ele que ele é realmente bom e não mau. Você diz a ele que ele se equivocou a respeito de quem ele é. Os outros também se equivocaram. Aqueles que abusaram, foram negligentes ou o humilharam, não sabiam quem ele era, mas você sabe. E você está dizendo a ele agora que ele é bom e que você está disposto a amá-lo e ser o seu amigo. Claro que a gente não vai confundir isso aqui, tá, gente? Com esse tipo de atitude que está vigindo aí no mundo, que você não vai levar as pessoas a responderem pelos crimes que cometeram. Que a pessoa comete um crime porque ela é um coitado. Não é isso, não confundam. Senão vocês estarão trazendo uma interpretação egóica a isso, tá? Então a prisão ideal é aquela na qual o indivíduo vai trabalhar, vai produzir, e através de uma série de práticas ele vai ser lembrado de quem ele é, tá? Não é não vamos fazer não, coitadinho, nossa, ele é um pobre coitado, ele é uma vítima da sociedade. Olha, ele rouba, ele mata, ele estupra porque ele é um coitado, porque ele é uma vítima da sociedade. Não. Isso é você incentivar a vitimização. A vitimização é um nível de consciência rasteiro. Se é um nível de consciência rasteiro, baixo, então é do ego, né? A gente já aprendeu isso lendo o livro aí do Dr. Hawkins, tá? Você pode imaginar a sua sociedade dizendo isso aos seus criminosos mais perigosos, aos seus estupradores e assassinos? Mas é exatamente isso o que a sociedade deve fazer, ou então ela reforçará a sua culpa e manterá o ciclo de violência intacto. Na verdade, piora, né? Porque o cara vai lá pra cadeia e ele sai cheio de ferramentas novas, e ele aprendeu coisas muito mais legais. Se você quer que alguém haja de uma forma amorosa, você deve estar disposto a amar essa pessoa. Apenas o seu amor por essa pessoa a ensinará o significado do amor. Palavras vazias e promessas vazias não o farão. Você, meu amigo, deve amar o seu ego, a sua raiva, a sua criança abusada, o seu demônio inato, a sua capacidade de ter pensamentos e ações não amorosas
E então este anjo caído, esta criança crística, escondida na manjedoura do seu coração, poderá ser redimida da falsa percepção e reconhecida por quem ele ou ela é. Até que você faça isso, você não poderá experienciar a sua totalidade. Então, enquanto você não amar o demônio interior, e nisso a gente é especialista aqui nesse canal, né? A gente é especialista em parar de fingir que nós somos santinhos, né? Trabalhamos muito isso no ano passado na jornada de cura da criança interior, né? Então sabemos fazer isso aqui. Estamos fazendo juntos, segurando nas mãos do nosso Mestre Jesus Cristo. Com Ele do nosso lado, nós não podemos temer absolutamente nada. Somos invulneráveis. Você, meu amigo, deve amar o seu inimigo, aquele sobre quem você projeta os seus próprios medos e inadequações, aquele a quem você culpa pelos seus problemas, o demônio encarnado nos outros, de forma que você possa fazer as pazes com os outros e aprender a amar e abraçar a si mesmo. A sinergia interna e a cura externa estão inextricavelmente relacionadas. Enquanto você achar um inimigo dentro ou fora, você estará lutando contra a verdade sobre você mesmo e sobre os outros. Enquanto você vir o mal ou os demônios em algo que tem uma realidade separada dos seus próprios pensamentos cheios de medo, você estará crucificando a si mesmo e condenando o mundo, né? Daqui a pouco, lá na lição, acho que é 196, a gente vai ver a lição, né? Só posso crucificar a mim mesmo, né? Tais pensamentos e crenças não são úteis. Eu já disse a você antes e vou dizer novamente. Seja cuidadoso com quem você condena. Poderá ser você mesmo essa pessoa. Em cada demônio que você percebe, há um anjo que você deve descobrir. Um anjo que caiu e necessita do seu amor para ascender. Quando você oferece esse amor, quando você oferecer esse amor, você irá descobrir que você também se elevou, você também ascendeu. Cada pessoa deve ascender acima, se elevar acima dos seus medos e preconceitos, ou então ela se arriscará a permanecer separada do amor. Para cada bloqueio ao amor que está no seu próprio coração. Porque cada bloqueio ao amor que estiver no seu coração, esse bloqueio ele deverá ser dissolvido. Não espere pelo céu para começar a distribuir o seu amor. Faça isso agora, porque o céu é aqui e agora. O céu está no seu coração quando você abre o seu coração para amar. Está nos seus olhos quando você olha, quando você vê com aceitação e compaixão. Está nas suas mãos quando você se põe a ajudar. Está na sua mente quando você vê o bem em vez de ver o mal. Como você vê o mundo determina aquilo que o mundo será para você. Enquanto você estiver aqui, isso será verdadeiro. Então não busque mudar as outras pessoas, não busque mudar o mundo à sua volta, mas olhe para dentro, para o seu próprio coração e para a sua própria mente. Ouça a crítica, as críticas, os julgamentos, os choros por vingança e você saberá onde o amor precisa ser trazido. Você não pode salvar o seu vizinho quando o seu próprio coração está cheio de medo. Então, olhe para o seu próprio medo e não se preocupe com o medo dos outros. Até que você tenha ouvido tenha escutado o seu medo e o abençoado, você não poderá assistir o seu irmão ou a sua irmã. O mito do mal.
Esse foi o texto do livro Milagre do Amor, reflexões da mente crística, tá? Então, sempre que você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo e ouvindo a sua mente crística, você estará ouvindo o Mestre Jesus, tá bom? Bom, gente, eu não tenho mais nada para falar. Eu acho que falamos tudo, né? Eu só espero que vocês se lembrem que todas as coisas são ecos da voz por Deus, né? Deixa eu ver se eu li correto aqui, né? Porque a gente sempre corre o risco de falar errado, né? Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Então, que hoje você olhe para a sua vida, olhe para a sua mente, olhe para as pessoas que te cercam, olhe para o mundo, tal qual ele se apresenta para você. E pense nessa frase. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Como é que você fica? O que você tem que aprender? O que você já aprendeu? Por que você atraiu essa pessoa para sua vida? Por que você atraiu esse relacionamento? Por que você atraiu essa situação, essa agressão, essa humilhação, essa perda, essa injustiça, essa rejeição, esse abandono, ou essa alegria, essa felicidade, tá? Olha, vê o espelho na sua frente. Escreve os seus pensamentos. Todos os pensamentos que você acha que podem estar criando essa dor que tá aí na sua vida agora. Entrega tudo isso nas mãos do Divino Espírito Santo e peça humildemente para que a sua mente seja transformada. Para que todo esse lixo seja removido da sua mente, para que esses pensamentos possam ser alquimizados, transmutados e devolvidos para você sob a forma de milagres. Porque, afinal de contas, esse canal é sobre um curso em milagres. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.